Não tem como não falar de paternidade nesse dia. Não tem como não falar de paternidade nesse dia. E paternidade para mim é um assunto que tem mudado a minha vida durante muito tempo. Quando eu aprendi paternidade sobre minha vida, e Deus foi me curando durante os anos dessa visão paterna de Deus. E a semana eu estava em casa fazendo uma obra lá, estou fazendo um muro, eu sou pedreiro também, meia colher, mas sou. E eu estava lá fazendo o meu muro e de repente o meu pai carnal mesmo, ele é pedreiro de verdade, né? Eu sou uma imitação ruim, mas eu faço. E de repente eu estava ali fazendo um muro à tarde, sozinho. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu queria que meu pai viesse aqui agora para ver o muro que eu estou fazendo. E como é importante para um filho a aprovação de um pai. Eu estava ali, comecei a orar e me deu saudade dele. Porque para mim era importante que ele estivesse ali olhando o muro. Ele passou um dia antes, eu estava fazendo ainda, até o Sandro passou lá essa semana e viu também. E aí ele passou e olhou, poxa, aprendeu, hein? Eu falei, tá ficando bom, ficou um pouco torto ali no final. Não, mas ficou bom. Mas o fato é que foi tão engraçado que me deu uma saudade do meu pai. E eu queria muito ver meu pai naquela hora vindo até o que eu estava fazendo e me dando um incentivo, uma palavra sobre o que eu estava fazendo ali. E uma frase do A.W. Tozer que diz assim, já vou até pular lá para o final da pregação. Esse era para o final da pregação. A forma como você compreende Deus define a forma como você pensa, e a forma como você pensa define a forma como você o representa. Pegou aí? A forma como você compreende Deus define a sua forma de pensar. E a sua forma de pensar define a sua forma de representar Deus. Mais ou menos, a forma como você entende um Deus que é Pai é a forma como você pensa sobre um Deus que é Pai. E a forma como você pensa esse Deus que é Pai é a forma que você representa essa paternidade na Terra. Ou seja, não é possível a gente representar, ter paternidade se a gente não entender o amor de Deus. Por isso que eu estava lá quando meu pai estava ali, e eu levei muitos anos para romper um negócio com meu pai, assim. Muitos anos. Nós estávamos ali atrás conversando com o pastor sobre isso, uma reunião que a gente fez agora, e falando sobre palavras de afirmação de um pai para um filho. E eu lembrei de uma frase que o meu pai me disse sem querer uma vez. Não vou citar ela aqui, foi sem querer que ele soltou aquela frase, mas aquela frase me afetou naquela hora. E durante muito tempo eu vivi um legalismo na religião, não vivi o amor de Deus na plenitude, e ainda não vivo também. Mas vivi um legalismo muito grande na religião, um legalismo ativista, que te faz servir a Deus pelos trabalhos, pelo serviço, e você não consegue fazer o papel de Maria, de sentar aos pés do Pai e descansar em Deus. E minha mente teve que trabalhar muitos anos para esse ativismo não me corromper. Porque parece que Deus só te aprova se você trabalhar. A minha esposa sabe que eu ia deitar em casa para descansar e eu me sentia culpado. Não me sentia? Eu disse, você tem que produzir, tem que fazer alguma coisa. De modo geral, em tudo.
E essa compreensão que nós temos do mundo, de que você tem que produzir, às vezes atrapalha a sua forma de ver Deus. Então, a forma como você pensa a Deus define a forma como você o representa, como você exerce paternidade, a sua cosmovisão. Mas toda essa crise que nós vivemos de paternidade, de entender paternidade, ela tem origem numa coisa simples e bem direta, que é o pecado. Em 1 João, que é o texto base dessa noite, fala que paternidade revela destino, para quem quer colocar um título na mensagem. Eles gostam de colocar título, a minha esposa gosta de colocar título, né? 1 João, mas eu também gosto. 1 João 1,12 diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. 1 João 1,12. João 12. Perdão, falei 1 João, né, pastor? João 12, perdão, desculpa. Eu que anotei errado aqui, perdão. Diz assim: a todos quantos os receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Em nosso meio popular, é muito fácil as pessoas falarem o quê? Não, eu sou filho de Deus. Todo mundo se considera filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Só que a condição do texto aqui diz: a todos quantos receberam quem? Jesus. Só que o mundo vive uma crise hoje. E eu já falei aqui, preguei sobre a queda há uns tempos atrás. E eu quero fazer uma rápida releitura do que eu falei aqui. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a chamada Imago Dei. Algumas pessoas dizem que a imagem e semelhança tem a ver com nós somos criados com as emoções de Deus, e nós somos criados com uma forma de quando Deus cria o homem e a mulher e junta os dois, ele fala assim: agora vocês são imagem e semelhança. O que Deus estava apontando é que a coletividade apontava para algo parecido com Deus. Deus não trabalha sozinho. Façamos nós o homem, façamos. Deus é o Deus do coletivo, é o Deus do façamos. E uma das facetas de Deus que revela o caráter de Deus é que Deus é coletivo. Então, nós somos imagem e semelhança, quem sabe não em divindade, mas nem nos seus atributos, mas nos seus sentimentos, nas suas emoções, na forma como trabalhamos o coletivo, como nós nos relacionamos. Isso é imagem e semelhança. E alguns teólogos dizem que quando o pecado entra no mundo, quando Satanás coloca o pecado no mundo, acontecem três coisas importantes naquele cenário: uma separação do homem e de Deus. O cenário qual era? O homem foge de Deus, o homem se esconde agora um do outro, se colocam folhas de figueiras, se escondem, agora passam a se esconder um do outro, e agora eles têm medo um do outro, de se expor um para o outro, eles têm aquela tendência da guerra, de alguém não pode ver as minhas intimidades, e é uma guerra, um rompimento com a natureza. Três quedas acontecem: o homem perde a sua paternidade, perde a sua relação de homem com outro homem, de amor e de semelhança, e perde o domínio sobre os animais, sobre tudo que ele tinha direito para governar. Consequência da queda. E eles chamam isso de, essa transgressão, essa rebelião, essa iniquidade, eles falam de chamam de alienação. O homem entrou num estado de alienação. E é muito claro porque o homem agora passa a não saber mais quem é o seu Deus. Ele não sabe mais quem é Deus na vida dele. Ele já não tem mais norte, não tem mais entendimento, irmãos. Quando nós pregamos aqui no domingo, para nós a concepção das coisas, elas são simples, porque nós estamos semanalmente aqui sendo encharcados de palavra de Deus.
Então, os termos paternidade, Espírito Santo, amor de Deus, sangue de Jesus, são comuns para nós. Comuns. E talvez não afete mais você da forma como deveria afetar. Talvez para você não seja mais algo tão extraordinário. Falar do Espírito Santo para nós, estamos acostumados, de Jesus, algo costumeiro. Mas quando você sai para alguns lugares e você começa a andar em alguns lugares, você percebe que a humanidade ela está num estranhamento e numa alienação completa. Pasmem vocês. 2021, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que não entendem, que estão sem um propósito e sem direção. Quantas pessoas você conhece que estão sem propósito na sua vida? Quantas pessoas você conhece que estão dentro de um quarto trancadas, quem sabe, sem entender quem é Deus para elas, de onde elas vieram, para onde elas vão? Irmãos, está acontecendo hoje em nossos dias. Na janela 10/40, que são os povos não alcançados do mundo, existe a maior concentração da população da Terra. Nós somos hoje no mundo 7 bilhões de pessoas. Na janela 10/40 estão 3 bilhões de pessoas, só naquele espaço, chamados povos não alcançados. Você consegue imaginar que num ambiente de 7 bilhões, 3 bilhões, só naquela janela, fora na nossa região aqui, Brasil e outros lugares, só naquela região, 3 bilhões de pessoas nunca tiveram acesso à palavra de Deus. Estatisticamente, não têm acesso, não ouviram, nunca leram nada, nunca viram uma Bíblia. Muitos, não os 3 bilhões, muitos nunca leram João, nunca leram Mateus, não sabem quem é Jesus. Essa é a nossa realidade, quero que você entenda, existe isso. Pessoas que estão em um estado de alienação, e você começa a pesquisar as religiões do mundo todo. Pessoas que adoram animais, adoram tantas de bichos, comem bichos, prestam culto a divindades, prestam culto a ETs, Irmão, essa semana eu ouvi um absurdo de uma pessoa, que Deus permitiu que os alienígenas viessem para a Terra, irmãos, eu tive que ficar quieto. Onde é que o cara tirou isso, irmão? Porque a raça humana está muito má. E eles, como são seres superiores, vieram nos ajudar a melhorar. Pelo amor de Deus, irmão. E aí um cara que mora aqui nessa cidade tem acesso à Bíblia, te fala um negócio desse. A alienação. E sabe o que é pior dessas pessoas? Elas creem em Deus. Elas aceitam Jesus, mas elas estão alienadas, estão perdidas. Jesus é estranho para elas. Se você perguntar para qualquer pessoa por que ela precisa de Jesus, se eu perguntar para você por que você precisa de Jesus, você sabe me responder? Muitos não sabem responder, pastor. Mas creem em Jesus, mas não sabe por que precisa. Enfim, o pecado nos separou, alienação, estranhamento, perdemos o domínio das coisas. A Bíblia fala que nós somos o homem foi o propósito da criação, de tudo que foi criado, o homem foi a peça mais importante da criação, o homem que ia cultivar a terra. A palavra cultivar, falamos aqui ontem no nosso culto de jovens, a palavra culto vem de cultivar. Cultivar uma cultura, a cultura do reino de Deus. Então, prestar culto não tem a ver só com fazer um lugar como esse. Prestar culto tem a ver com trabalhar no que você faz no dia a dia, cultivando uma cultura do reino de Deus. Cultivar, culto. Você cultua, cria uma cultura do reino de Deus onde você está, através do que você está fazendo. Mas muitos estão perdidos assim. E lá em Salmo 103, 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
uma das estratégias satânicas é que não crer na criação de Deus, na criação. E eu nunca tinha pensado para pensar nisso. Mas quando você elimina a criação, você não crê no criacionismo, na Bíblia. Se você não crer, você elimina duas coisas muito, mas muito importantes aqui. Um engano satânico para as pessoas. Se você não crer na criação, você elimina duas coisas importantes na sua vida. Primeiro, 3 coisas importantes. Você exclui paternidade. Se você não tem de onde veio, logo você não tem pai. Logo você não tem que adorar ninguém, logo você não presta conta para ninguém. Segundo, se você não crê na criação, você não crê na queda. Ou seja, você não reconhece que você é pecador. E o terceiro, você não reconhece que você precisa se arrepender para ser reconciliado. Não crer na criação é satânico. E parece besteira, mas nossos filhos que vão entrar na faculdade vão ser tentados a não crer nisso. A primeira coisa que vão fazer é tuchar filosofia na cabeça da guriada. E relativizar tudo. E vem a crise do relativismo, do racionalismo. Eliminou a criação, eliminou a paternidade, eliminou a queda, eliminou o arrependimento. O que sobrou? Você não precisa de Jesus, você não precisa de Deus, você é independente. Independência foi a razão da queda. Coma, você não vai morrer, não ouça Deus. E essa alienação que o povo está vivendo hoje, não crer na criação, não gera em você uma identidade. Você não crê que precisa do sangue de Jesus, você perde paternidade, você perde identidade. Em Isaías 43, 7 diz assim: de longe tragam os meus filhos tudo que é chamado pelo meu nome, aos que criei, para a minha glória a quem formei e fiz. Deus nos criou com um propósito para sermos para louvor da sua glória. Você sabe por que existe missão no mundo? Só existe missão porque não há adoração. O propósito eterno de Deus é ser um Deus adorado por todos os seus filhos. O propósito de Deus, quando criou a humanidade, foi ser adorado por todos os seus filhos. E só há missão porque nem todos os povos estão adorando. Para que todos os povos o adorem. Essa é a razão da missão. Para que todo povo, quando você lê de Gênesis e Apocalipse, o final da história é o que é? Todo povo, língua e raça, de frente para o trono do Cordeiro, adorando ao Criador de todas as coisas. Esse é o cenário final do Apocalipse. Um Deus no trono e toda a humanidade adorando ao Cordeiro. Satanás tentou roubar a adoração. Pediu para Jesus uma adoração prostrada, você sabe na tentação do deserto. Tudo isso te darei se o quê? Se prostrado me... Satanás queria adoração para ele. Ele sabe que é importante. E a adoração ali, a palavra que eles usam é a palavra proskunel, que é adorar em rendição. O que Deus quer de mim e de você é uma adoração em rendição. Não é só uma adoração de boca, de abrir os lábios, mas uma rendição no coração. Você pode cantar, eu posso cantar aqui, mas o meu coração não está rendido ao Senhor. Posso cantar várias canções e no meu interior eu não estou rendido. Porque Satanás falou assim: tudo isso eu te darei se prostrar. Ele não queria só adoração, ele queria rendição. Você acha que Deus quer só adoração? Deus também quer rendição. Completa, total. Essa alienação que fez com que a gente caísse. Jesus, quando vem
para a terra novamente, na sua primeira vinda, na sua primeira vinda. João Batista inaugura o reino de Deus dizendo o quê? Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E João dá uma chave para nós, que a forma como eu entro novamente nesse lugar de governo de Deus, que o homem entregou lá no Éden, quando o homem saiu desse lugar de paternidade de Deus, quando o homem perdeu essa identidade paternal de Deus, rompeu com a paternidade de Deus, o homem entregou tudo, todo o seu poder, tudo que Deus tinha dado para ele. Irmãos, isso é muito poderoso. Deus deu para o ser humano algo, uma chave de mudar realidades e cultivar a cultura do reino de Deus, de acessar lugares com poder, inclusive, porque o evangelho, como Paulo diz, não consiste só em palavras de sabedoria humana, mas de poder de Deus. E quando, eu estou aqui repetindo o que eu preguei ontem, algumas partes, mas quando Jesus é tentado lá no pináculo do templo e fala assim, ó, tá vendo esses reinos aqui da terra? Eu vou te dar tudo isso, Jesus, se você me adorar. E eu fiquei pensando, que reino que é esse que Satanás tem em suas mãos? Raciocina comigo, Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você pensava isso, não pensava? Satanás não é onipresente. Ele não tem poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus tem esse poder. Só Deus tem o poder da onipresença. Você não sabia disso, né? Eu achei que o diabo estava lá em casa. Não. Você não tem esse privilégio, está amarrado em Jesus. Vai vir aqui para Caraí? E o que o diabo ofereceu para Deus? Os governos do mundo. Que governo que é esse que ele tem em suas mãos? O que o homem entregou para ele. O governo, o poder, a autoridade que o homem tinha, que Deus deu para ele, o pecado tirou do homem e Satanás tomou de volta. Por isso que Cristo fala em Efésios, em Colossenses, que ele veio reconciliar consigo todas as coisas, tomar de volta o que era dele por direito, os reinos dessa terra, tudo novamente, para ele ser supremacia sobre todas as coisas e nos fazer participantes do seu reino, de tudo aquilo que o Senhor nos deu lá em Gênesis e nós perdemos. Mas em Jesus, nós nos tornamos participantes daquilo que ele tomou de volta. Por isso que a gente canta essa parte. Onde está a morte e a sua vitória? Jesus tomou tudo de volta, irmão. Aleluia. Aleluia. Satanás não tem poder para criar nada, fazer nada. Está tudo nas mãos de Deus. Nós estamos aguardando a plenitude dos tempos. O já, porém o ainda não. O reino já veio, não na sua plenitude, mas será completado na sua segunda vinda. Quando Deus vai reconciliar todas as coisas novamente. E que forma eu tenho para entrar no reino de Deus e ter essa paternidade de novo? Arrependimento. Atos 26, 20 diz assim: anunciei primeiramente que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando as obras dignas de arrependimento. A palavra que vai fazer você entrar de novo na paternidade de Deus é o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o arrependimento precede uma coisa, precede Qual que é o procedimento correto? Você se arrepende dos seus pecados, você confessa, deixa, pede perdão. Qual que é o próximo passo? Batismo. Qual foi a frase que Jesus escutou quando foi batizado? Jesus tinha pecado? Não. Jesus estava nos ensinando o caminho, o modelo. Mas quando Jesus foi batizado, qual foi a palavra que Jesus ouviu dos céus? O que Jesus ouviu quando estava sendo batizado? Oi? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Você acredita que quando você se arrepende dos seus pecados, você é batizado, no dia do seu batismo, quando você volta do batismo, você escuta essa palavra? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo? Glória a Deus.
Você morre para a velha natureza, cara, e volta para o reino de Deus. E Jesus diz para você assim agora: esse é um participante do reino, um co-herdeiro comigo, um adotado. Isaías 43, 25 diz assim: sou aquele que resolve o problema dos pecados de vocês, é o que faço, não guardo a lista dos seus pecados, sou eu que resolve. Jesus fala: sou eu que resolvo, eu resolvo. A acusação toda escrita de dívida que estava contra você, Jesus resolveu. Quando você aceita Jesus, você entra por esse caminho, você tem uma nova vida, uma nova história. E Jesus fala lá em 2 Coríntios 6,18, diz assim: serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos, filhos do Senhor Todo-Poderoso. Vede quão imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Vede quão grande amor Deus nos tem concedido, a ponto de nós sermos tratados como filhos de Deus. Eu já estou acabando mesmo, de verdade. Muitas pessoas não entendem por que Jesus teve que morrer. Mas Deus me ministrava essa semana e Deus me dizia, me trouxe um modelo, um exemplo. Você já imaginou um filho? Você já imaginou um pai? Quem sabe você foi esse filho? Eu já fui esse filho. Um pai que perde um filho para as drogas, para o mundo. Você sabe que dor é essa? Quando eu me desviei, que eu fiquei um ano e pouco fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, eu lembro que eu tocava pagode à noite, eu voltava de manhã para casa. Minha mãe estava na janela me esperando, 8 e pouco da manhã. Um dia eu saí de casa, eu tinha que tocar à noite, era dia das mães. E ela falou assim: meu filho, por favor. Não, ela nem falou nada para mim. Eu entrei no quarto, minha casa tinha uma saída por trás. E eu saí, fui tocar e voltei. Aí de manhã ela falou assim: meu Deus, me deu um presente hoje, você não saiu de casa. Eu falei: meu Deus. Eu saí escondido, ela não sabia que tinha saído. E a gente, quando não é pai, não entende essas coisas. O que um pai sente quando um filho sai de casa para beber, para curtir, para usar droga, para tanta coisa que acontece no mundo. Que o pai não faz ideia onde o filho está. Só o pai que passou por isso sabe o que é essa dor. Só um pai que passou sabe. Quando toca um telefone de madrugada, e o pai já bota a mão na cabeça. E aí, muitas vezes, é um bombeiro. O senhor é o pai do fulano de tal. Eu não quero nem imaginar o que é essa dor. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? É isso que eu senti quando a humanidade caiu. Os meus filhos saíram pelo mundo, se perderam, foram curtir as vidas deles, e eu, como um pai preocupado, querendo que eles voltassem para casa, querendo que eles soubessem que eles têm um pai. E aí eu mandei meu filho, além de eu perder todos os outros, eu ainda mandei o único que eu tinha para resolver o problema da humanidade. E ele desceu dos céus, se juntou com os demais filhos perdidos, para que ele pudesse reconciliar todos mais uma vez. Aleluia. E nós temos um pai. Embora pode ser que você não tenha mais um pai terreno. Você pode ter perdido um pai faz muito tempo. Você pode nem ter conhecido o teu pai. E aí você olha para uma pessoa
que de repente está num estado desse aqui, que eu não sei nem o que isso significa, mas uma pessoa que vai dizer assim, vê de que grande amor Deus tem por nós, mesmo eu não tendo um pai terreno, eu tenho um pai que é Ele. Esse versículo talvez não faça sentido para você, que você tenha um pai. Para alguém que não tem um pai, faz sentido. Quando alguém que não cresceu sem um pai encontra Deus e encontra esse amor de Deus, eu já encontrei esse amor de Deus. Eu já fui tocado pelo Senhor. Irmãos, não tem nada mais. Eu falo sempre isso aqui. Tudo perde o valor para você quando Deus te toca. Todas as suas dúvidas, suas preocupações, seus anseios de morte e suicídio, como eu já passei, elas são sanadas em Deus. Hoje é dia dos pais. O caminho para a paternidade é arrependimento. Deus, como um pai preocupado, está no seu trono, preocupado com você, dizendo, onde está o meu filho uma hora dessa? Como eu queria que ele voltasse para casa, são e salvo. Você acha que Deus não sofre quando morre alguém? Você acha que Deus não sofre quando um menino novo morre num acidente de trânsito? Você acha que Deus não sofre quando uma menina de 15 anos engravida? Não era isso que ele tinha para ela. Deus sofre muito. Nós vemos notícias na televisão. Deus vê tudo o tempo todo. A todo tempo. A toda hora. Quando você está aqui desfrutando de adoração, Deus está vendo alguém sendo morto agora. A cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos. Quantas pessoas morreram agora nesse culto de 2 horas? De suicídio. 800.000 pessoas se suicidam todo ano. Você acha que Deus queria isso? Você acha que Deus está feliz com um filho que se mata? Não está, cara. Deus sofre. Jeremias fala, darei pastores segundo o meu coração. A Bíblia fala que a palavra coração em Jeremias diz, darei pastores segundo as minhas emoções. Sabe por quê? Para que quando uma ovelha saia do seu arraial, você sinta a dor de um homem que tem 99, mas uma saiu. Que não é uma ovelha, é filho. Ele sai atrás daquela perdida e traz de volta. Como o filho pródigo disse, hoje é dia de festa porque o meu filho estava perdido. Olha aquele pai, meu filho estava perdido, mas hoje foi achado. E um filho que voltou foi digno de uma festa naquela noite, naquele dia. Aquele pai, aquele filho teve uma coisa tão interessante que ele estava num lugar com os porcos. Ele era judeu, provavelmente. O judeu nem comia comida, nem comia porco. Ele estava comendo a comida do porco. Olha onde ele estava. Ele não comia o animal, ele estava comendo junto com os animais agora. Mas o interessante é que esse menino se arrepende dos seus pecados. Olha a chave, ele se arrependeu dos seus pecados. E o que ele fez? Volta correndo para o pai. E ele solta a palavra, pequei contra o Senhor, meu pai. Arrependimento. E na hora que ele se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia fala que o pai colocou uma capa e um anel, autoridade sobre ele novamente. Trouxe ele de volta, fez uma festa. E a partir daquele momento ele falou assim, meu filho estava morto, mas hoje reviveu. E nessa noite, é noite de ressurreição para você. Pode ser que você não esteja afastado, fora, mas você está longe do Senhor. Um filho dentro de uma casa, longe do pai, não tem toque, não tem carinho de paternidade, não se sente amado por Deus, não se sente digno, não se sente cuidado. Aqui dentro você pode estar assim.